O Brasil registra em um ano mais de 290 mil mortos ocasionados pela Covid-19. O número diário pode alcançar a estratosfera de 4 mil óbitos até o fim de abril. Isso equipara-se a 10 aviões Boeing caindo diariamente em solo brasileiro. A previsão é da Rede Análise Covid, que reúne especialistas de diferentes áreas para interpretar os dados oficiais da pandemia. Essa tragédia que nos acomete poderia ter números menos expressivos se o país tivesse tomado medidas precoces de combate à doença. Mas o que vimos foi um show de horrores proporcionado pelo chefe da nação, que tratou a pandemia com atos abjetos de negacionismo, politizando e minimizando o vírus, dando exemplos contrários à prevenção e declarando guerra não à doença, mas sim aos que tentaram de alguma forma aliviar o sofrimento que nos assola. Além da vacina, a única alternativa para combater esse vírus é o isolamento social. Mas nesse ano de pandemia, tivemos um presidente lutando com unhas e dentes para expor a população ao risco de contágio, alegando que a economia é mais importante que a própria vida humana. Sim, senhor presidente, a economia é importante, mas não haverá economia se não houver pessoas. O Garrafas Separadas é um programa de humor que teve sua estreia em 2019, mas fomos, como todos, tolhidos por essa enfermidade que nos oprime. Diante das circunstâncias, direcionamos nosso programa para pautas de alerta e prevenção. Ficamos um tempo fora de órbita nos últimos meses, como perceberam, mas estamos de volta ao jogo. Gostaríamos de estrear o primeiro programa da segunda temporada de forma mais suave, mas os tempos obscuros não nos deu muitas alternativas. Então, no programa de hoje, faremos um retrospecto desse ano de pandemia, uma tragédia anunciada que o Brasil não levou a sério. Chegaremos a 500 mil mortos? Qual será a implicação no cenário mundial, uma vez que não temos uma política institucionalizada de combate à pandemia? O presidente Bolsonaro é um genocida maldito mesmo? Solta a vinheta, Mr. Barrett. Ah, mas eu sou o Mr. Barrett, eu que tenho que soltar a vinheta. Now I just sit around, drink wine, and I talk about myself. You mind if I do it, Jay? Hey, yeah. Sim, my friend. No, man, nothing is fucked here. Tem duas coisas nessa situação. And how many do that? What the fuck are you talking about? Watchers of game shows, things like that. Isso que é foda. A feeling of goodness. Olá, olá! Seja novamente bem-vindo a mais um Garrafas Separadas. Se caso você esteja vendo esse vídeo pela primeira vez, esse canal pela primeira vez, a gente gostaria de recebê-lo com um imenso carinho e abraço. E se você já vem nos acompanhando desde a primeira temporada, como a gente já falou na introdução, a gente ficou um tempinho aí afastado, mas estamos de volta com um novo formato, um formato remoto. Eu aqui como em Santa todo Catarina, mundo, como deveríamos estar. Então, eu estou aqui em Santa Catarina, o Marcos está lá em Curitiba. Tudo bem, Marcos? Como é que você está? Estou bem. Na medida do possível, com os acontecimentos atuais, assim, deixa o cara um pouco tenebroso, principalmente do que está vindo lá do Palácio do Governo. Exatamente. E lembrando também, antes de mais nada,
para você que está vendo esse vídeo, se puder, né, se quiser se inscrever no nosso canal, compartilhar com os seus amigos, a gente vai agradecer enormemente. E assim, vamos começar o programa de uma forma bem leve, né? e respondendo a pergunta que não quer calar, né? Que é a seguinte, e que é a pergunta que você já ouviu na introdução, né? Diz aí, Marcos, para você. Mas antes a gente, você já falou para a galera se inscrever no canal, né? Para dar aquela curtida. Então, beleza, é isso aí. Não, então, nós aqui do canal, quando a gente fez aquela entrevista com o Manuel Neto, lembra? Sim, exato. Faz uns 6 meses, mais ou menos, para ele. Eu acho que mais, não sei. A gente fez essa pergunta para ele, se o Brasil chegaria a 500 mil mortos. Eu fiz a pergunta até, assim, com tom de dúvida, assim, porque eu achei um número muito grande, assim, quando disseram, não, 1 milhão de mortos, o Brasil, né, pode ter 1 milhão de mortos na pandemia. Eu até pensei, não, pode ser, né, mas eu acho que é um número muito grande. Até 500 mil mortos, eu achava um número muito, muito grande. Mas, diante das circunstâncias, a gente observa que, primeiro que os analistas aí, inclusive um cara aí, segura qual que é o nome do cara, o Miguel Nicoleles, né? Ele diz que o Brasil pode chegar à casa dos 500 mil mortos por Covid em julho, na metade do ano. O cara é professor da Universidade de Duke, dos Estados Unidos. Ele acredita na chegada de um cenário catastrófico, mesmo se houvesse uma vacinação acelerada, agora, imediata, que não está acontecendo. Sim. Que até julho teremos 500 mil mortos aqui no Brasil, e se nós não vacinarmos a nossa população, esse 1 milhão de mortos que aquele guri estava dizendo lá, do Nerdologia, esse 1 milhão de mortos, infelizmente, Igor, vai se concretizar em nosso país. Se não tomarmos imediatamente medidas. Essa pandemia, ela já matou no Brasil mais do que a AIDS matou em 10 anos, se eu não me engano. Eu lembro que tem uma estatística que faz essa comparação, e assim, em um ano já tem mais mortos por Covid-19 do que tiveram pelo vírus da AIDS nos primeiros 10 anos, né, quando teve aquele surto no final dos anos 80. Né? Então, assim, por aí a gente já tem uma ideia de que... E, assim, aí tem a outra pergunta, né, que a gente fez, né, que é se esse presidente aí, que eu nem gosto de mencionar o nome, pode ser chamado de genocida, ou se esse genocida pode ser chamado de presidente, né? Bem, assim, evidências para isso existem, né? Porque, bom, tem a situação agora que está ocorrendo com relação aos insumos para entubar os pacientes que chegam a precisar do respirador, né? Segundo os representantes do Conselho Nacional de Saúde, não houve explicação oficial do governo para o cancelamento da importação desses insumos que são necessários para a intubação. Então, você imagina que, com todas as manifestações do governo, né, durante esse ano da pandemia, o negacionismo, o mau exemplo, né, enfim, todas as... E é bom lembrar também, Marcos, que teve aquele episódio da Amazônia, né, que faltou oxigênio, e aí eu estava vendo que a empresa White Martins, que é a maior distribuidora, né, desses equipamentos de oxigênio, eles anteciparam, né, a produção desses equipamentos para poder dar conta da demanda que estava crescendo exponencialmente. Sim. Porém, o governo não se interessou em comprar esses oxigênios. E é por isso que a galera ficou sem oxigênio. Então, você já não bastasse a agonia de você ser acometido por uma doença assim, você ainda sofre, né, porque você não pode nem respirar,
né? Porque você não tem auxílio de um equipamento, de um Não, cilindro de e o oxigênio. presidente ele vai fazer uma live e ainda ironiza a morte, a morte dessas pessoas que morrem sem ar. Ele faz ainda uma brincadeira durante a live ali, pouco se preocupando se vai ou não causar algum problema, sabe? Ele é chefe de uma nação, ele precisa ter um decoro, sabe? Mas, enfim, se o Bolsonaro é ou não genocida, aí, cara, as evidências estão todas aí. As atitudes do Bolsonaro de uma pessoa que quer que as pessoas morram mesmo, tá entendendo? Isso ele já anunciava muito antes de chegar à presidência, quando ele soltava aquelas frases lá que precisa matar 30 mil, né? Ele está matando 300 mil. 300 mil. Né? É bom lembrar que hoje, quando a gente está gravando esse programa aqui, as mortes chegaram, tem 292.752 mortes, né, e quase 12 milhões de casos de Covid já registrados no país. Então, infelizmente, esse sábado, né, está sendo o sábado mais mortal, né, pro Covid. Black Sabbath. Não dá para, né, a gente achar até engraçado, desculpe ter cortado, tá, Igor? Sim, mas sim. Infelizmente esse sábado está sendo o sábado que mais matou durante a pandemia, né? Então eu fico triste, né, de ter que dar esse tipo de informação, porque como a gente disse lá no começo do programa, esse programa é para ser um programa de humor, né? Mas agora... É complicado. A gente né? tenta manter o bom humor, mas é complicado. Agora também, recentemente, morreu o Major Olímpio, né, que era um dos apoiadores do Bolsonaro, que depois viu a cagada onde ele tinha se metido e começou a pular fora. Como morre essa gente que vira desafeto do Bolsonaro, né? O Bibiano virou desafeto, morreu, né? Agora esse cara aí, né, o Major Olímpio, daqui a pouco aí vão dar um fim na Pepa também, né, cara? Mas isso é verdade. Quando começarem a morrer parlamentares, né, e as famílias desses parlamentares, talvez, né, o Congresso e o governo federal comecem a tomar medidas um pouco mais... Como assim, cara? Se só no Senado a taxa de mortalidade, porque o Major Olímpio era senador, né? Sim. Então, a taxa de mortalidade do Senado é a mais alta de tudo, é mais alta que qualquer país, né? Do mundo todo. Então, o que precisa fazer, cara? Tipo, só no Planalto mesmo, teve um assessor direto do presidente, que não me lembro o nome dele, mas enfim, teve um assessor do presidente que também morreu de Covid, eles abafaram essa história, dentro do Planalto mesmo as pessoas estão morrendo, tá entendendo? Mas o projeto do cara, ele tá com um projeto, cara, e o projeto dele é esse. O projeto dele é matar o máximo de pessoas possível nessa pandemia. Cara, e o cara é um genocida, sabe? Não, aí, assim, é bom, eu acho assim, que ele é um genocida, é um fato consumado, existem várias evidências, como você falou aí, porém, o que me deixa até mais indignado, talvez, seja os apoiadores, né, os caras que continuam apoiando esse cara. Porque aqui entra no campo da psicologia, porque para então isso que eu ia falar, assim, gente doente, né, cara? Aqui em Balneário Camboriú, onde eu estou agora, quando teve esse protesto domingo passado, se eu não me engano, o retrasado, o protesto durou 4 horas, o pessoal buzinando aqui na frente do prédio, durante 4 horas. Eu falo assim, quem que tem sã consciência vai escolher sair de carro em plena pandemia, num domingo, para ficar escutando buzina durante 4 horas no engarrafamento, porque estava em engarrafamento, o trânsito estava parado, né? Então, aí você pensa, as pessoas já estão num nível de doença mental, né? De uma coisa assim mais grave, que elas não conseguem mais responder por elas mesmas, elas estão ali... É o tal efeito manada, porque o indivíduo, né? O indivíduo, ele é uma pessoa que consegue conceitualizar ali, independente se você, né, da forma como você foi criado em sua vida, né, se você se formou em alguma coisa, mas o indivíduo mesmo, ele é menos burro do que a massa.
Porque a massa que é o problema, tá entendendo? O cara, não, mas isso é o problema. Daí ele vê o bando lá de gado indo pro protesto. A massa, e aí no Paraná, a rede massa, né? Que também é uma bosta. Ah, pelo amor de Deus. Tá louco, o Paraná é um celeiro de fascista, cara. É incrível esse não, Santa Catarina, Paraná, não, né? Santa Catarina também, né? Teve aquele episódio daquele infeliz, que não sei, parece que é até professor, o cara, que tem aquela piscina com a suástica, né? Que ele se candidatou, inclusive, a alguma coisa em Blumenau, me parece. Se eu não me engano, né, vai aparecer alguma informação aí dele, sobre ele. Que ele tinha uma suástica que dava para ver, né? Do céu. Na piscina dele. E esse cara se candidatou, acho que é vereador. Daí o partido parece que processaram lá o cara, para o cara não seguir adiante com a façanha dele, né? De querer virar um parlamentar, um vereador, qualquer coisa, né? E assim, mas é legal a gente falar também dos poucos bons exemplos que a gente vê aqui no Brasil, né, de combate à pandemia. Então, a gente tem, por exemplo, no ano passado, eu estava muito afim de sair de Curitiba e ir para São Tomé das Letras, que é um lugar que eu adoro, já fui 3 vezes para lá. Só que daí eu fui pesquisar e descobri que a cidade estava em lockdown, né? E aí eu fui ver agora uma notícia aqui que São Tomé das Letras ficou 8 meses em lockdown completo, né? E durante esses 8 meses não foi registrado uma morte sequer por Covid. Tiveram, assim, alguns poucos casos que eles conseguiram controlar ali e tratar, enfim. Só que daí o que aconteceu? Depois de 8 meses, por uma pressão dos empresários locais, dos donos de bares e tal, e pousadas e blá blá blá, eles conseguiram passar uma liminar, né, que favorecesse eles, né, e reabrissem os negócios para eles não perderem dinheiro. E aí, depois disso, teve um boom de casos de Covid lá em São Tomé, que é um povoado pequeno, mas, assim, em uma semana foram registrados 30 casos, né, que para um povoado pequeno é significante, é significativo. Então, assim, tem esse exemplo, tem o exemplo de Araraquara, né, sim, que é uma cidade... Araraquara é um exemplo de que o confinamento, o lockdown, né, porque foi o lockdown verdadeiro, foi praticado naquela cidade ali no mês de março, de fevereiro para março, né? Sim. E diminuiu em torno de 50% a circulação, a fila, exatamente. Primeiro que não teve mais, vamos dizer assim, a fila desafogou e diminuiu 50% a contaminação das pessoas pelo vírus na cidade. Então, quer dizer, o lockdown ele funciona. E no Brasil, o único lugar que teve lockdown foi em Araraquara. E São Tomé. São Tomé por 8 meses. Não foi exatamente lockdown em São Tomé, né? Foi um confinamento, né? Porque o lockdown ele tem outras características. E aí outros, cara, a gente pode falar do resto do mundo, né? De nossos vizinhos aqui, o Uruguai conseguiu controlar a pandemia também muito bem, né? Porém, eles também tiveram medidas bem severas de lockdown e quarentena. Porém, depois de um tempo, aí teve a troca de governo, né, lá no Uruguai, saiu a esquerda, voltou a direita. Uruguai ou Paraguai? Uruguai. Voltou a direita para o poder, aquele lacaio lá ganhou, né, e depois disso, coincidentemente, os números, né, do Covid no Uruguai começaram a aumentar. E agora eles estão tendo que tomar medidas restritivas severas novamente, por conta desse aumento né, súbito no número de casos. Então, assim, só que aí o que eu queria falar, porque assim, não é o fato do governo ser da direita ou da esquerda, porque assim, lá no Uruguai é da direita agora, porém, eles ainda têm o quê? Uma comissão de crise, né, que é uma comissão formada por especialistas e tal. Aqui no Brasil nem isso a gente tem. Sim, mas é só você citar o México, por exemplo, que o México é um governo de esquerda, socialista, né? E lá eles usaram a mesma tática do Bolsonaro de negar o vírus. Então, nesse caso, não é uma questão necessariamente, né, de esquerda ou direita. Acontece que nesse país, o governante desse país, né, que é da direita, que é da extrema direita,
ele está negando, desde o começo, negando, né, a existência do vírus até, e tomando atitudes que prejudicam diretamente as pessoas, porque as pessoas estão morrendo. Mas agora... Por causa de tomar o exemplo dele. Mas agora eu te pergunto, teve algum governo no mundo que trocou de ministro da Saúde 4 vezes em plena pandemia? Eu não sei, eu acho que não. Eu acho que isso... Eu estava vendo um trecho Eu estava vendo um trecho da entrevista daquele primeiro lá, como é o nome dele lá, aquele... Mandetta. Ele falando, né, que o governo realmente ele escolheu politizar o vírus. Sim, né? sim, então, porque ele está visando a reeleição. Tá? Exatamente. E aí, assim, eu não entendo qual que é a lógica, né, desses loucos aí, né, se realmente é matar, porque eles pensam assim, não, a maioria das pessoas que são contra a gente, que bom que elas morram, né, porque daí menos gente para votar contra a gente. Eu não sei exatamente qual que é a ideia dos caras, mas parece ser uma coisa assim, porra, daí você começa a pensar sobre aqueles caras lá, tipo Illuminati, que querem que sobre apenas 500 mil pessoas no mundo para que tenha um equilíbrio, né, perfeito com a natureza, sei lá, né, vai que o Bolsonaro é um Illuminati, né, cara? É um alien, sei lá, um reptiliano. Eu acho ele mais provável ele ser um reptiliano. Porque, assim, ele não tem cacife para ser um Illuminati, ele não tem cacife nem para ser o porteiro lá da loja, lá da Masonic. Sei lá, cara, não sei, mas ele pode estar sendo usado, né, sei lá, por esses caras aí, porque, afinal de contas, essa estrutura toda que ele criou para governar o país vamos dizer assim, já foi desenhado por aquele cara lá, o Steve Bannon, não foi? Exatamente, que a gente já falou também num programa que ele colocar aqui no exatamente, ele interferiu bastante no governo norte-americano, que depois o Trump deu um pé na bunda dele, mas os brasileiros, no caso, o governo brasileiro, a família Bolsonaro, porque é coisa daqueles caras também, dos filhos dele, do Eduardo e tal, que iam para os Estados Unidos se encontrar com esse cara aí e ficavam lá anotando no papelzinho que tinha que fazer. Era isso que acontecia. E então, é um projeto aqui no Brasil, é um projeto internacional, cara, como foi a Operação Condor lá, né, no golpe lá de 64, como, né, que foi aqui no Brasil, foi no Chile, claro. Foi no Uruguai, então foi um troço da CIA mesmo, né? Agora, isso é uma coisa que já estava em curso, né, desde o golpe da Dilma ali. Desde o golpe da Dilma. Porém, com a pandemia, eles só aceleraram esse processo. A Lava Jato exatamente foi isso, né? Foi o começo. E por incrível que pareça, os caras, depois da Lava Jato, para ajudar veio a pandemia. Né, e daí está acontecendo tudo isso. E já que você citou a Lava Jato, né, vamos falar do Lula, né, que se recuperou seus direitos políticos e virou o foco das atenções novamente. E aí, né, tem aquele meme que a gente publicou no nosso perfil do Instagram, né, que mostra o Lula tomando um banho com as lágrimas dos bolsominions, né? E aí o Lula deu aquele discurso, né? E logo em seguida... Que é histórico, né? A gente olhou para a história o discurso dele. E aí, logo em seguida, no dia seguinte, se não me engano, o presidente aparece pela primeira vez de máscara no rosto e com o cu na mão. Meu Deus, cara. É um absurdo, né, cara? É um absurdo. Aí o Lula fala da Terra plana, que esse louco lá... Ele coloca um globo lá, né? Coloca um globo. Você sabe que eu tenho dúvidas com relação à elegibilidade do Lula até o final do processo todo, né? Até o começo lá até o dia das eleições eu vou ter dúvida. Mas eu fico pensando, imagine só, cara, um debate do Lula com o Bolsonaro. Primeiro que o Bolsonaro, a gente não sabe como ele é debatendo com outros candidatos. Porque ele fugiu como o diabo fugiu da cruz. Exatamente. Aí qual que é a estratégia será que o Bolsonaro vai criar para, sei lá, vai levar um tiro? Não sei, cara, porque a facada... Mas você consegue imaginar um debate entre Bolsonaro
Moro, por exemplo, o Moro não vai nem vir pro Brasil porque ele tem medo de ser preso, sabe, cara? Pode ser, mas que seja o Huck, então, Luciano Huck e Bolsonaro, assim, mas o Lula já deu essa declaração que o Moro jamais seria presidente porque ele jamais conseguiria ganhar um debate. Sim, não, e até porque o Moro é um pária da sociedade, né? Porque o cara que ainda acredita que o Moro é um herói que salvou a população brasileira, salvou a nação brasileira, né? Do mal que era o PT. Cara, pelo amor de Deus, o cara para acreditar nisso ainda, depois... Não, inclusive, né, a Lava Jato periga ser totalmente anulado, né? Isso que estão conversando agora também. Sim, porque, cara, se esses áudios que foram vazados, eles tivessem força de lei, né? Porque eles não podem serem usados, né, num processo. Mas tá aí, cara, todo mundo sabe o que tá acontecendo. O cara era realmente ele era um bandido. Que lá é uma coisa de mafioso, tá entendendo, cara? E se você for visitar a história... Até o linguajar, exatamente. O Kremlin lá, o Kremlin, o não sei o quê, tipo, o russo, né? Chamava ele de russo. Sim. Não, e se você for visitar um pouco a história aqui do Paraná, existe aquele processo do Banestado que o Moro passou um pano para todo mundo lá naquela parada lá, não se sabe? E então ele já tem um histórico aí de ser um péssimo juiz, de ser um cara, um bandoleiro, tá entendendo? Um gangster do meio judiciário, sabe, cara? Porque o cara realmente, o cara não tá nem aí, tá entendendo? Por lei, o cara rasga a Constituição a hora que ele quiser. Então isso aí é coisa pra mim de bandido, sabe, cara? Então, Igor, o que aconteceu? Você mudou teu nome? Teu nome agora é Luluca? Não, então, pois isso aí é que eu estou usando o computador aqui da minha companheira aqui, a Luluca, e aqui em Balneário, em BC, mas... Está em Balneário. Eu estou numa cidade que é bem bolsonarista, né? Eu sei, eu já aqui, assim, a gente vê negacionistas no dia a dia mesmo. Então, eu tenho exemplos, por exemplo, no elevador aqui do prédio, diversas vezes de entrar no elevador, a pessoa está sem máscara, e daí você pedir para a pessoa botar máscara, a pessoa ficar braba, sabe? Aí eu fui numa padaria aqui tem muito argentino, né, que vem morar aqui e tal, né? E aí tem uma padaria aqui do lado que o cara sempre usa máscara para baixo, né? Para baixo do nariz, assim, né? Aí, quando a gente foi questionar o cara falou assim, soltou uma assim, tu vacaciones em El Caribe. Tipo, a gente perguntou assim, como assim, que férias, louco? Caribe, aonde? Você quer chamar isso daqui de Caribe agora? E o cara, tipo, negando, assim, também, não, foda-se, eu tô aqui de férias, tô curtindo, trabalhando aqui, para pagar minhas festas, sei lá. Tá certo, é que nas férias você não pega, né? Tipo, você só pega a Covid, né? Trabalhando, porque nas férias você, na festa, você não pega a Covid, né? Falando nisso, né, teve aquela história, não sei se você acompanhou o último tweet aí do Flávio Bolsonaro, que comparou o Brasil a um Titanic, e falando que, né, essas pessoas que querem o lockdown é como se, né, tivesse um Titanic e o Titanic estivesse afundando, e daí os ricos, né, estivessem pegando seus barquinhos ali particulares e vazando, né? E aí eu achei interessante o Henri Bugalho, né, que ele comentou sobre isso. Ele falou justamente que a analogia correta deveria ser, né, a gente está vivendo um apocalipse zumbi, na verdade, né? A gente quer ficar num abrigo, que é um lugar seguro, um lugar que ninguém vai comer nosso cérebro e tal. E a zumbizada quer que a gente saia, né? E aí, vai trabalhar, vai conseguir alimento. Ou você tá num barco à deriva lá e aí, tipo, tem os caras te mandam lá no oceano para conseguir alimento, sendo que tem um monte de tubarão ali circulando, né, em volta do teu barco, sabe? É a mesma coisa, né? Então, é um absurdo que a gente está vivendo agora, esse descaso desse governo federal aí, né? É difícil manter manter o bom humor, né? E manter, assim, né, as piadas. Você falou que tem os memes aí pra gente ver.
Tem vários. Tem, por exemplo, um meme que eu adoro, esse meme que fala um pouco desse eleitor, né, desse cara, né, que é aquela coisa, né, o cara tá lá com a camisa do Brasil, olhando no sofá, sentado ali, vendo a TV, e daí aparece ali, Brasil registra 270 mil mortes pela Covid. Daí ele fica quieto. Gasolina é vendida a mais de R$6 o litro, fica quieto. Inflação chega a 29% nos últimos 12 meses, ele continua quieto. Faquinha anula condenações de Lula. Absurdo! Esse país acabou! Né? Então são os zumbis, né, Igor? Porque essa doença mental que se acomete com os bolsonaristas, né? Os caras, eles se comportam como zumbis, como se não sabe, Bolsonaro, né? Porra, o cara é aquele efeito manada, como eu falei para você, tá? Mas o que você achou desse novo auxílio emergencial de R$175? Não, mas é que, veja a lógica do governo. Quando a gente estava lá no começo da pandemia, que foi aprovado os 600, que a esquerda lutou, Bolsonaro queria dar 200, Paulo Guedes queria dar 200, a esquerda lutou para ter os 600. Naquela época, o Brasil não estava tão afundado, né, no vírus como está agora, né, na pandemia como está agora. Então, quer dizer, na lógica, o governo agora teria que pagar mais ainda para as pessoas ficarem em casa mesmo, né? Porque, obviamente, eu entendo que, por exemplo, nós trabalhamos, eu e você, a gente não é empregado de ninguém, né? A gente trabalha por conta, então a gente sabe exatamente como é difícil a gente ficar em casa e não poder sair para trampar. Eu, por exemplo, eu vendo meus quadros na feira, então eu estou com a feira fechada, sabe? Então, eu entendo que é difícil para a galera, mas eu prefiro a minha vida, né, Igor? E eu também quero que o governo tome conta, né, dos meus problemas, e é mesmo isso, porque senão, cara, eu vou ter que sair atrás do que fazer, porque senão eu vou morrer de fome. Então quem tem que arcar com essa conta é o governo federal, e tem que dar lá o auxílio mesmo, e tinha que dar R$1.500 para cada um, sei lá, que é o mínimo, para comprar pelo menos uma cesta básica decente, para ter alguma coisa. Pagar exatamente, com certeza. Esse auxílio é realmente quase uma piada, assim, porque, né, o que a pessoa vai conseguir fazer com... Claro que é melhor... a galera vai receber R$150, a maioria. Em torno de 20, se eu não me engano, não sei se é esse o número, mas em torno de 22 milhões de pessoas foram cortadas do auxílio passado, foram cortadas agora nesse auxílio. Então não são todos que vão receber. Sabia? Eu, por exemplo, eu recebi o auxílio porque não estava trabalhando, né? Como eu falei para você, sou um profissional liberal. Eu acredito que não vou receber dessa vez. E se for receber, vou receber R$150. O que eu vou fazer com R$150? Né? Pagar uma luz. Aqui em casa é uma luz. Pelo menos dá para ficar, né? Tem coisas que dá para comprar com R$150, né? Coisas assim, um estoque ali pro mês, de algum produto que você curta, algum produto, um produto legal que você curta. Leite condensado. Leite condensado. Tá bom, então é isso aí, galera. A gente fez esse primeiro episódio, né, da segunda temporada do Garrafas Separadas, né, um pouco no improviso, né, falando sobre essa questão seríssima que é a pandemia. Porém, a gente promete que nossos programas não serão sempre assim, com esse tom mais sério, né? A gente tem umas ideias bem bacanas aí sobre filmes e outras novidades, né? Não sei se o Marcos quer adiantar dar algum spoiler. Não, eu queria só avisar, né, galera, que eu acho que o próximo programa vai ser entrevista com o Daniel. Que a gente prometeu, inclusive, exatamente. Exatamente. Então a gente vai fazer assim, né? Vai ser por enquanto, até aquelas nossas outras ideias tomarem forma, obviamente, né? A gente está na pandemia, a gente não consegue fazer muita coisa, mas então a ideia, por enquanto, da segunda temporada do programa é ter, como a gente está fazendo agora, né? Estreia os dois aqui, batendo papo sobre algum assunto
né, algum assunto que está em pauta da semana, né? Daí vai ser, na próxima semana vai ser o programa de entrevista com o Daniel Ziek da Cotter, como havia prometido, né? E depois, na outra semana, vai ser esse formato novamente. Então, pessoal, a gente está, como eu estava falando, né, com essa questão técnica, né, e existem vários desafios técnicos que a gente vivencia aqui no programa há muito tempo, e para a gente poder continuar fazendo esse programa, né, de maneira assim, da maneira que a gente tem feito, na verdade, né, desde sempre, a gente gostaria de pedir uma contribuição, né, voluntária para você que está vendo esse vídeo agora, caso você tenha interesse, né, a gente vai deixar aqui na tela o Pix nosso, né, e qualquer contribuição vai ser muito bem-vinda, e é isso, a gente tem um prazer de fazer esse programa para vocês, e a gente quer muito continuar, né, por muito tempo e fazendo coisas interessantes, né, caso você tenha sugestões de temas, tópicos, críticas, enfim, estamos totalmente abertos para essas coisas. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam, vai aparecer agora aquela imagem agora no meio aqui, gigante. Se inscrevam no canal. Aqui, ó, se inscrevam no canal. Ative o sininho e aquelas outras coisas lá, né? Comentem, né? Agora que a gente voltou, a gente vai responder os comentários da galera lá no... Né, Igor, que a gente vai responder agora? Exatamente. No passado a gente não respondeu, né? A gente tá nas redes sociais, né? Então, Instagram, Facebook, principalmente, e o YouTube, obviamente, né? Como canal aqui. E é isso, pessoal. Até semana que vem. Seus copos na mão, pegue seu copo aí. Valeu. Então, valeu, galera. Obrigado aí. Né? Bem-vindo à segunda temporada. Tchau, saúde, tchau. Mais que tudo, saúde. Saúde. Valeu. Até mais. Valeu. Tá, eu vou parar aqui. E depois te mando. Tá, beleza.